A foto não apenas me quebrou, ela abriu meu mundo inteiro. Eram 23h47, quando o brilho do iPad do meu marido iluminou a sala escura. Eu só o tinha pegado porque uma notificação não parava de vibrar. Eu pensei que era outro e-mail de trabalho ou um lembrete que ele tinha definido para si mesmo. Em vez disso, a tela desbloqueou direto para o aplicativo de fotos, algo que ele raramente deixava aberto. Meu polegar congelou no ar. Uma foto estava no topo da galeria marcada ontem. Ela mostrava o interior do Mercedes GLS de Cole, os assentos de couro fracamente iluminados pelas luzes da estrutura de estacionamento. E ali, no centro do quadro, estava meu marido, suas mãos emaranhadas no cabelo de Harper Lane, minha melhor amiga de 12 anos, beijando-a como se ela pertencesse a ele. Minha respiração deixou meu corpo em um som animal agudo. Sem chance. Não, isso tinha que ser editado. Um erro, um pesadelo. Qualquer coisa, menos real. Mas a realidade não se importa com o que você pode ou não pode sobreviver. Minhas mãos tremeram enquanto eu tocava a tela. A imagem expandiu, mais nítida agora, impossivelmente clara. O relógio de pulso de Cole, o prateado que eu dei a ele para nosso 5º aniversário, brilhou sob a luz da rua. O cardigã azul de Harper, aquele que ela alegava ter perdido, estava pendurado no ombro dela. Seus rostos estavam corados, sorrindo para o beijo como se estivessem fazendo isso há meses. Talvez estivessem. Um gosto metálico cobriu minha língua. O quarto parecia menor. Minha caixa torácica apertou tão forte que doía para respirar. O iPad não parou por aí. Como se zombasse de mim, ele deslizou automaticamente para a próxima imagem. Outro beijo. Outro ângulo. A mão dela no pescoço dele, os dedos dele na cintura dela. Um vídeo de 7 segundos seguiu. Harper rindo, sussurrando. Não deveríamos, mas Deus, eu senti sua falta. Senti a falta dele. Meu marido. Um tremor frio desceu pela minha espinha. Tudo dentro de mim começou a inclinar como se o chão tivesse se deslocado uma polegada para a esquerda, mas a gravidade não tinha alcançado. Eu queria gritar. Eu queria jogar o iPad pela sala, mas em vez disso eu fiquei muito, muito imóvel. Porque bem dentro dos destroços daquele momento, uma nova forma se formou. Não raiva, não tristeza, algo mais quieto, mais nítido, pesado como aço, clareza. Se esta era a verdade que eles queriam enterrar, então eu ia ter certeza de que o mundo inteiro a visse. Cada beijo, cada mentira, cada traição que eles pensaram que poderiam esconder pelas minhas costas. Eu não sabia naquela noite que minha vingança queimaria mais brilhante do que o engano deles. Mas eu sabia uma coisa. Eles tinham acabado de escolher a mulher errada para trair. Amanhã depois de descobrir as fotos pareceu irreal, como se meu corpo tivesse acordado, mas minha alma ainda estivesse deitada no chão da sala de estar ao lado daquele maldito iPad. Eu me movia pelo apartamento em uma névoa. Cada som afiado o suficiente para cortar. Água corrente, o zumbido da geladeira, o tráfego distante do lado de fora do nosso prédio em Van Nuys. Tudo era o mesmo. Contudo, nada era. Cole entrou na cozinha como se nada tivesse acontecido, usando a mesma colônia que ele sempre usava. Limpo, nítido, o cheiro no qual eu costumava me inclinar. Agora ele fazia meu estômago revirar. Bom dia, Lena, ele disse casualmente, pegando uma caneca. Você acordou cedo. Cedo? Eu não tinha dormido. Meu coração tinha disparado durante a noite inteira. Eu o estudei. Realmente o estudei. Seu sorriso fácil, seus ombros relaxados, sua voz brilhante, nem um pingo de culpa, nem uma grama de vergonha. Ele era um homem que dormia pacificamente ao lado da mulher que ele traiu, como se a traição fosse apenas mais uma tarefa marcada em sua lista de afazeres. Ele beijou minha bochecha antes de pegar a cafeteira. Eu não me movi. Minha pele arrepiou. Você está bem? Ele perguntou, finalmente notando que eu não tinha dito uma palavra. Eu forcei um aceno.
Meus lábios pareciam pesados, como se pertencessem a outra pessoa. Porque o que eu deveria dizer? Ei, Cole, eu encontrei uma foto sua beijando minha melhor amiga no seu Mercedes. Quer torrada com seu café? Ele sentou-se à mesa, rolando o telefone, completamente inconsciente de que o mundo em que ele vivia já havia queimado. Eu apenas ainda não tinha mostrado a ele as cinzas. Dentro do meu peito, algo frágil rachou. Não alto, não dramaticamente, mas limpo, decisivo, como uma fina folha de vidro finalmente cedendo. Eu me desculpei, fingindo que precisava tomar banho, e fechei a porta do banheiro atrás de mim. No momento em que a fechadura clicou, meus joelhos cederam. Minha mão voou para minha boca para abafar o soluço que rasgou minha garganta. Por quê, Perham? Que Harper? Porque a única pessoa em quem eu confiava para me manter unida quando a vida ficava difícil. Enquanto as lágrimas embaçavam minha visão, algo mais surgiu por baixo da tristeza. Não fúria, ainda não. Resolução. Se eles queriam me destruir a portas fechadas, então eu revelaria a verdade deles sob as luzes mais brilhantes, e eles nunca veriam isso chegando. No almoço, o peso do segredo dentro do meu peito parecia estar esmagando minhas costelas. Eu sentei na minha pequena mesa na firma de arquitetura, olhando para a tela brilhante do meu computador de trabalho, sem ver uma única palavra. Minha caixa de entrada estava cheia, meus prazos implacáveis. Mas minha mente estava a milhares de milhas de distância, trancada dentro de um Mercedes GLS, onde meu marido beijava minha melhor amiga como se ele a possuísse. Eu continuei revendo os últimos meses, procurando por sinais que eu deveria ter percebido mais cedo, e de repente eles estavam lá. Todos eles. Cole chegando em casa cada vez mais tarde, alegando jantares com clientes. Harper me mandando menos mensagens, cancelando encontros para café com desculpas esfarrapadas. A maneira como eles compartilhavam piadas internas durante encontros em grupo, piadas das quais eu não fazia parte. A noite em que Harper apareceu com um perfume novo e Cole acidentalmente disse que gostava antes mesmo de eu comentar. Meu estômago apertou. Estas não eram rachaduras que apenas apareceram. Eram fraturas que estavam se espalhando silenciosamente, exatamente onde eu não conseguia vê-las. Eu esfreguei minhas têmporas. O escritório zumbia ao meu redor, telefones tocando, impressoras clicando, meus colegas de trabalho rindo suavemente entre si. Era vida normal, estável, previsível. Tudo o que minha casa agora não era. Eu estendi a mão para minha garrafa de água, mas minha mão tremeu tão violentamente que eu a derrubei. Água fria derramou sobre meu teclado. Ei, Helena! Era Rachel, a única colega que se importava em perguntar como eu estava. Ela correu com guardanapos. Você está bem? Você parece pálida. Eu acenei muito rapidamente. Apenas cansada, mas mesmo enquanto eu dizia isso, eu sentia a mim mesma se abrindo. Rachel não forçou, mas seus olhos suavizaram com preocupação, um tipo que eu não sentia de ninguém há muito tempo. Depois de limpar, eu escapei para a sala de descanso, agarrando a borda do balcão enquanto uma onda de tontura me envolvia. A traição não era mais apenas emocional. Era física. Meu corpo sentia-se machucado de segurar tanta coisa dentro. Há quanto tempo eles estavam rindo pelas minhas costas? Quantas vezes Harper me abraçou sabendo que ela já havia beijado meu marido? Uma clareza fria se estabeleceu sobre mim. Eu tinha passado anos consertando coisas. Nossas finanças, seus compromissos esquecidos, seus maus humores, os corações partidos de Harper. As emergências de todos. Mas isso não era meu para consertar. Isso era meu para expor. E quando eu o fizesse, eu faria questão de que nenhum dos dois jamais esquecesse. Quando saí do trabalho naquela noite, Los Angeles havia escorregado para aquele suave brilho dourado do entardecer. O tipo de luz que faz a cidade inteira parecer gentil, perdoadora. Mas nada dentro de mim parecia gentil. Nada dentro de mim podia perdoar.
Eu dirigi para casa em silêncio, apertando o volante tão forte que meus nós dos dedos embranqueceram. Minha mente continuava voltando para Harper, minha melhor amiga, a mulher em quem eu uma vez confiei cada versão de mim mesma. Minhas inseguranças, meus sonhos, meu casamento. Quando ela começou a planejar a traição, foi meses atrás, anos. O pensamento fez meu pulso falhar. Enquanto eu entrava no estacionamento do nosso apartamento, eu avistei algo que fez minha respiração engasgar. O carro de Harper, um Toyota hatchback branco, estacionado bem ao lado do Mercedes de Cole. Meu coração afundou. Eles estavam lá dentro, juntos na minha casa. Meus joelhos quase cederam enquanto eu subia as escadas. Antes que eu pudesse alcançar a porta, eu ouvi risadas. A risada dela flutuando pelo corredor como veneno envolto em mel. Eu congelei. "Cole, pare!" ela gargalhou. "Helena pode chegar em casa cedo." Meu peito apertou, cada palavra afiada como vidro quebrado. Cole riu. Ela não suspeita de nada. Ela nunca suspeita. O ar saiu dos meus pulmões. Nunca suspeitou. Minha visão embaçou, quente e ardente. Eu recuei silenciosamente, me pressionando contra a parede como se o gesso pudesse me engolir inteira. Minha mente queria gritar, mas meu corpo desligou em modo de pura sobrevivência. Então o tom de Harper mudou. "Doce manipulador, calculado. E a viagem de aniversário? Você cancelou como conversamos?" "Sim", Cole disse sem hesitação. Eu disse a ela que não era a hora certa financeiramente. Ela acreditou. Acreditou como se eu fosse uma cliente ingênua na concessionária dele. Minhas unhas cravaram nas minhas palmas. Eu senti um gosto metálico. Raiva, tristeza, humilhação misturando-se em algo mais afiado. Eu recuei, movendo-me pelo corredor tão silenciosamente que mal conseguia ouvir meus próprios passos. Quando cheguei à escadaria, minhas pernas cederam e eu sentei pesadamente no degrau frio, o mundo girando rápido demais. Há quanto tempo eles estavam rindo de mim? Quantas desculpas eles tinham ensaiado juntos? A traição deles não era uma ferida súbita. Era um envenenamento lento. E a pior parte, eu tinha acolhido o veneno de braços abertos. Mas enquanto eu enxugava minhas lágrimas, algo se ancorou dentro de mim. Isso não era mais apenas traição, isso era guerra. E eu não ia mais ser a única sangrando. Eu não dormi naquela noite. Cada vez que eu fechava meus olhos, eu os via. A mão de Harper no peito de Cole, o sorriso de Cole pressionado contra a boca dela, os dois sussurrando pelas minhas costas na casa que eu limpei, a casa pela qual eu lutei para ajudar a pagar. Ao nascer do sol, algo dentro de mim endureceu. Não raiva, não vingança, propósito. Se eles passaram meses construindo suas mentiras, eu poderia levar algumas semanas para construir a verdade. Eu comecei com o iPad novamente. Meus dedos tremeram enquanto eu rolava pelas pastas sincronizadas, cada imagem cortando mais fundo do que a última. Os carimbos de data e hora contavam sua própria história. Horas de almoço que não eram horas de almoço. Noites tardias no trabalho que foram passadas na mesma garagem de estacionamento mal iluminada no The Grove. Fios de texto cheios de emojis de coração e piadas particulares que eles nunca compartilharam comigo. Quanto mais eu lia, mais meu estômago revirava. Uma mensagem de Harper 3 semanas atrás. "Já sinto sua falta. Mesmo lugar amanhã." A resposta de Cole. "Sim. Ela não vai notar. Não vai notar, como se eu fosse algum inconveniente cego e sem noção no caminho deles." Eu enviei cada foto e mensagem para o meu próprio telefone, então as transferi para o meu laptop. Isso não era apenas traição, era documentação, seguro de evidências. Ainda assim, algo parecia faltando, algo maior. Então, eu fiz o que Cole nunca esperou que eu fizesse. Eu loguei na conta vinculada ao aplicativo Mercedes que ele usava no telefone dele. Eu só sabia a senha porque ele uma vez a gritou pela sala enquanto corria para uma reunião. O histórico de GPS do carro apareceu como uma confissão. Beco de hotel,
um spa particular em West Hollywood, um Airbnb em Burbank. Ele me disse, era para um cliente visitando de Miami. E o pior, um mirante isolado nas Hollywood Hills, um lugar que ele uma vez me levou quando começamos a namorar, me dizendo que era nosso lugar. Uma dor fria se espalhou pelo meu peito. Enquanto eu cavava mais fundo, recibos começaram a se alinhar com datas em que Harper havia chorado em meu ombro, alegando que sua vida amorosa era uma bagunça. Enquanto isso, ela estava encontrando meu marido no banco de trás do SUV dele. Eu pressionei uma mão sobre minha boca para não gritar. Todo esse tempo, eu tinha estado confortando a mulher que estava roubando meu casamento. Mas não mais. Que eles pensassem que eu era frágil. Que eles pensassem que eu estava quebrando, porque enquanto eles estavam beijando no escuro, eu estava reunindo cada pedaço de luz que eu precisava para expô-los. Na tarde seguinte, a exaustão havia se estabelecido atrás dos meus olhos como uma contusão permanente. Eu mal consegui terminar o trabalho. Cada som parecia muito agudo, cada conversa muito alta. Mantive minha cabeça baixa, evitando a atenção, rezando para que ninguém perguntasse sobre meu fim de semana. Meu segredo estava em meu peito como uma pedra, pesado, sufocante, impossível de carregar sozinha. Parei no Starbucks perto do escritório, principalmente porque precisava de um lugar para respirar. O zumbido das máquinas de café expresso, o tilintar das xícaras, o leve cheiro de grãos torrados. Era a coisa mais próxima de conforto que me restava. Eu estava mexendo meu café distraidamente quando uma voz familiar chamou meu nome. Helena. Eu me virei. Wyatt Brooks, meu ex, o homem com quem eu uma vez imaginei um futuro antes que a vida. Falha de comunicação e meu próprio medo nos separassem. Ele parecia quase exatamente o mesmo. Olhos firmes, confiança tranquila, mas havia algo mais quente ali também. Algo mais gentil. Uau, ele disse suavemente, lendo a exaustão no meu rosto. Você não parece bem. Tentei sorrir, mas desmoronou pela metade. Semana difícil. Sua testa enrugou. Difícil o suficiente para você estar tremendo, Helena. Isso não é nada. Meus dedos apertaram o copo de papel. Eu não tinha percebido que eles estavam tremendo novamente. Eu estou bem, eu sussurrei. Mas Wyatt não acreditou. Ele puxou a cadeira do outro lado da mesa sem perguntar e sentou-se, inclinando-se para a frente o suficiente para me fazer sentir aterrada em vez de encurralada. Fale comigo, ele disse. Você não precisa fingir. Aquela frase, simples, gentil, atingiu mais forte do que deveria. Talvez porque Cole nunca disse algo assim. Talvez porque Harper fingia se importar, mas só quando a beneficiava. Talvez porque eu estava me afogando e alguém finalmente estava oferecendo uma mão em vez de empurrar minha cabeça para debaixo d'água. Eu engoli em seco. Se eu te contar, você não vai acreditar em mim. Tente-me. Algo rachou em meu peito. Não dor desta vez. Alívio. O menor vislumbre disso. Eu não contei tudo a ele. Ainda não. Apenas que meu casamento estava desmoronando. Que eu havia descoberto algo devastador em que eu não sabia em quem confiar. A mandíbula de Wyatt se apertou com uma protetividade que eu quase havia esquecido que ele possuía. Helena, ele disse lentamente. Quem te machucou? A pergunta fez minha garganta se fechar. Eu olhei para baixo, piscando para afastar a ardência atrás dos meus olhos. Ele não forçou, não pressionou. Ele simplesmente disse, seja quem for, você não enfrentará isso sozinha. E pela primeira vez desde que as fotos destruíram meu mundo, eu senti algo perigoso, algo poderoso. Esperança. Eu não tinha planejado envolver Wyatt. Eu não queria que ninguém entrasse nos destroços que Cole e Harper criaram. Mas a vida nem sempre espera sua permissão antes de te jogar em um ponto de virada. 2 dias depois que nos encontramos no Starbucks, Wyatt me mandou uma mensagem. Podemos conversar?
Eu encontrei algo. Meu estômago despencou. Eu não tinha contado a ele nada identificável, sem nomes, sem detalhes, sem acusações. Mas o tom de sua mensagem não era casual. Era urgente. Nós nos encontramos em um parque tranquilo, perto de Century City, um daqueles pequenos espaços bem cuidados encaixados entre torres de escritórios. A luz do sol da tarde filtrava pelas folhas, lançando sombras mutáveis sobre o banco vazio que ele havia escolhido. Ele se levantou quando me aproximei, mãos nos bolsos, sobrancelhas franzidas com preocupação. Helena, ele começou gentilmente. Eu preciso que você respire primeiro. Meu pulso acelerou. O que você encontrou? Em vez de responder, ele tirou o telefone, abriu uma pasta e me entregou. A princípio, eu não entendi. Era uma captura de tela de câmera de segurança. Então outra e outra. Uma garagem de estacionamento, um familiar Mercedes GLS, uma mulher saindo do lado do passageiro. Harper e Cole, rindo de mãos dadas, saindo juntos do elevador. Meus joelhos tremeram. Wyatt, como você é? Eu trabalho em finanças, ele disse baixinho. Eu tenho contatos na segurança do prédio. Eu pedi a eles para verificar a filmagem do mês passado. Eu tinha a sensação de que isso não era apenas negligência emocional ou um erro único. Helena, isso não foi um acidente. Isso é um padrão. Um padrão. Aquela palavra me cortou direto. Eu rolei novamente e desta vez havia um clipe de vídeo. Baixa qualidade, mas inconfundível. Cole beijando Harper contra o carro, suas mãos agarrando a cintura dela da mesma forma que ele costumava me segurar quando dizia que me amava. Meu peito cedeu para dentro. Eu fechei os olhos, engolindo a onda crescente de náusea. A voz de Wyatt suavizou. Você merece saber a verdade, não a versão que eles iriam inventar para se protegerem. Quando eu olhei para ele, eu esperava pena. Em vez disso, eu vi fúria. Não raiva descontrolada, mas uma queima silenciosa e controlada. Por quanto tempo? Eu sussurrei. Pelo que a eu posso dizer, meses, talvez mais. Minha respiração quebrou em minha garganta. Wyatt estendeu a mão, sem me tocar, apenas oferecendo presença. Uma força constante no meio da minha tempestade. Helena, isso não é apenas traição. Isso é manipulação. Eles planejaram em torno da sua bondade. Uma lágrima escorregou pela minha bochecha. Eu não a limpei porque agora eu finalmente entendi. Isso não foi descuido. Isso não foi um erro. Eles construíram uma vida secreta inteira enquanto usavam a minha como álibi. E eu estava farta de ser a cobertura deles. Depois de sair do parque, dirigi para casa com as palavras de Wyatt ecoando no meu crânio. Isso não foi um acidente. Isso foi um padrão. A traição não era mais emocional. Era estratégica. E uma vez que entendi isso, algo afiou dentro de mim. Eu estava farta de reagir. Eu estava farta de sofrer em silêncio. Agora eu estava me preparando. Sentei-me à minha mesa de jantar, a luz barata do teto tremeluzindo ligeiramente, e abri meu laptop. Meus dedos pairaram por um momento antes de clicar na pasta que eu havia criado. Colateral. Cada foto, cada texto, cada registro de GPS, cada carimbo de data e hora, cada clipe de segurança que Wyatt obteve. Isso não era apenas evidência. Era um mapa de suas mentiras. Ampliei uma das fotos. Harper inclinada sobre o console central do Mercedes de Cole, rindo em sua boca como se ela o possuísse, ou talvez como se ela possuísse a piada que ambos estavam fazendo de mim. Minha garganta apertou, mas me forcei a continuar. A dor não era uma razão para parar. Agora era combustível. Eu cruzei os registros de GPS com recibos de hotel, datas confirmadas, combinei roupas de fotos com eventos de calendário sobre os quais Harper e Cole haviam mentido. Cada detalhe pintava um quadro mais completo. Eles não eram desleixados, mas não eram inteligentes o suficiente. Enquanto isso, meu casamento, uma vida pela qual eu lutei, havia se tornado silenciosamente um palco para o caso deles. 13 da manhã, encontrei a peça que faltava,
Uma série de transações bancárias, pequenas mas estranhas, enviadas de nossa conta conjunta. Abri-as uma por uma até que a verdade se encaixou. Cole não estava apenas traindo. Ele estava financiando Harper, cobrindo seu aluguel quando ela estava com dificuldades, pagando por consultas de spa, comprando seus materiais de trabalho. Mais de os 14 mil guidares em 6 meses. Minha cabeça caiu em minhas mãos. Eu não estava apenas sendo enganada. Eu estava sendo explorada, usada, jogada, e de repente tudo se encaixou. O caso deles não era impulsivo ou romântico. Era uma parceria construída na minha estabilidade, na minha confiança, no meu silêncio. Harper não apenas roubou meu marido. Ela vivia dos meus sacrifícios. Uma calma fria se estabeleceu sobre mim. Se eles me tratassem como dano colateral, então eu me tornaria o acerto de contas para o qual eles nunca se prepararam. Abri um novo documento intitulado Dia da Entrega. Isso não era mais sobre expô-los em particular. Não, essa verdade merecia uma audiência e eu já sabia exatamente onde essa audiência estaria. Uma vez que a evidência foi organizada, codificada por cores e copiada em 3 unidades separadas, uma calma estranha se estabeleceu sobre mim. Não paz, não perdão, algo mais frio, precisão. Eu finalmente entendi o tipo de clareza de que as pessoas falavam logo antes de entrar em um tribunal ou cortar um relacionamento tóxico. Se Cole e Harper construíram seu caso no escuro, então eu o revelaria na sala mais iluminada que eu pudesse encontrar. E o momento perfeito. A empresa de Cole, uma concessionária Mercedes de luxo em Beverly Hills, estava organizando uma gala corporativa de 40º aniversário na semana seguinte. Não era apenas qualquer evento. Executivos locais, clientes de luxo, diretores regionais e até mesmo o chefe de operações da Costa Oeste estariam lá. Cole estava se gabando há meses sobre como esta noite selaria sua promoção, o que significava que todo o seu futuro dependia de sua imagem. E sua imagem era exatamente o que eu estava prestes a destruir. O plano se formou. Passo 1, imprimir 200 cópias brilhantes e de alta resolução das fotos de beijo mais claras. Passo 2, selar cada uma em um elegante envelope preto. Minimalista, profissional, impossível de ignorar. Passo 3, entregá-los na gala, distribuídos em cada mesa, para cada executivo, cada cônjuge e cada membro do conselho. Sem gritos, sem acusações, apenas a verdade. Servida fria, silenciosa e inegável. Eu dirigi para um escritório da FedEx tarde daquela noite. O funcionário atrás do balcão não fez perguntas. Ele simplesmente observou enquanto as imagens saíam da impressora, uma após a outra em perfeita clareza. As mãos de Cole agarrando a cintura de Harper. Harper sorrindo em sua boca, suas silhuetas na garagem Mercedes mal iluminada. 200 cópias, 200 detonadores. Eu as encaixotei cuidadosamente, rotulando o pacote apenas com a data do evento. Enquanto eu o levantava, uma onda de tremor moveu-se pelos meus braços. Não medo, mas adrenalina. No caminho para casa, Los Angeles brilhou fora das minhas janelas. Outdoors, letreiros de neon, luzes de freio se estendendo à distância. Parecia surreal, como se eu estivesse me movendo pela cidade da vida de outra pessoa. Mas esta era minha. Finalmente minha novamente. De volta ao apartamento, coloquei a caixa debaixo da minha cama. Cole já estava dormindo, roncando suavemente, inconsciente de que eu estava planejando o fim de tudo o que ele dava como certo. Eu estava na porta observando-o. Este homem que uma vez segurou meu coração tão gentilmente, agora segurando segredos como armas. Ele não tinha ideia de que da próxima vez que ele entrasse em uma sala cheia de aplausos, seria a última vez. A noite anterior, a gala parecia insuportavelmente quieta, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Mesmo o ruído habitual de Los Angeles, sirenes, tráfego, música noturna, parecia distante, abafado,
como se o universo entendesse que eu estava à beira de algo irreversível. Cole tinha ido para a cama cedo, alegando que precisava estar afiado para a grande noite de amanhã. Eu o observei da porta. Seu rosto calmo, pacífico, completamente indiferente à destruição que ele havia plantado em minha vida. Uma parte de mim se perguntava como alguém poderia dormir tão profundamente enquanto traía duas pessoas sem hesitação. Mas, novamente, a culpa requer uma consciência. Eu me sentei sozinha na sala de estar, a única luz vindo de um pequeno abajur ao lado do sofá. À minha frente estava a caixa preta de envelopes, 200 pedaços de verdade esperando para serem desencadeados. Eu tracei meus dedos sobre a tampa, sentindo o peso de tudo, as fotos, as mentiras, os meses de humilhação em que eu não sabia que estava me afogando. Minha garganta lhe apertou. Eu queria ser forte, mas a verdade. Eu estava aterrorizada, não com o confronto, mas com tudo do que viria depois. O vazio, a reconstrução, a versão de mim mesma que eu teria que construir a partir das ruínas. Por um momento, o medo envolveu sua mão fria em meu peito. Minha visão embaçou enquanto as lágrimas brotavam novamente. Lágrimas escuras, pesadas, exaustas. Pressionei minhas palmas contra meu rosto e deixei os soluços me sacudirem silenciosamente. Isso não era o êxtase da vingança que as pessoas fantasiam. Isso era luto. Isso era lamentar um casamento que eu já havia perdido muito antes das fotos. Quando finalmente consegui respirar novamente, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Wyatt. Você não precisa fazer isso sozinha. Se algo der errado, estarei por perto. Meus lábios tremeram. Não porque eu precisasse ser salva, mas porque ninguém havia oferecido apoio sem uma agenda em muito, muito tempo. Eu digitei de volta. Obrigada. Então me levantei, limpei meu rosto e fui para o quarto. Cole roncava suavemente, alheio. Alheio à evidência debaixo da nossa cama, alheio à verdade, pronta para explodir. Deitei de lado, olhando para o teto, meu coração estranhamente firme agora. Amanhã tudo mudaria. Amanhã as mentiras terminariam. Amanhã eu deixaria de ser a mulher que sofria em silêncio. Pela luz da manhã, eu me tornaria a mulher que acabou com tudo com um único envelope. O Waldorf Astoria Beverly Hills brilhava como uma joia sob o sol do fim da tarde. Seu vidro espelhado capturando a luz em fragmentos nítidos e deslumbrantes. Carros de luxo alinhavam a entrada. Elegantes Mercedes, Bentleys polidos, alguns Teslas para completar. A equipe do manobrista movia-se como uma dança coreografada, guiando executivos e cônjuges pelos degraus de mármore em direção ao grande salão de baile. Era o palco perfeito para a verdade. Cheguei sozinha, saindo de um elevador modesto, em vez do carro que Cole insistia em dirigir para todos os eventos importantes. O motorista me desejou sorte, sentindo algo em minha compostura tranquila. Talvez ele sentisse a tensão vibrando sob minha pele. Talvez ele visse a caixa em minhas mãos, o recipiente preto fosco contendo 200 envelopes lacrados que destruiriam vidas. Quando entrei no saguão, o calor subiu pela minha garganta. Os lustres brilhavam no alto como estrelas congeladas. Pessoas em vestidos de grife e ternos bem cortados riam, posavam para fotos, trocavam cumprimentos educados. Era um mundo construído sobre a imagem, sobre superfícies brilhantes, escondendo rachaduras profundas. E esta noite, eu estava aqui para abrir essas rachaduras. Do outro lado da sala, Cole estava cercado por diretores regionais, enquadrado pela admiração deles. Ele parecia exatamente como ele queria que o mundo o visse. Bonito, confiante, bem-sucedido. Seu smoking estava perfeitamente passado. Seu sorriso caloroso e praticado. Harper estava ao lado dele, é claro. Ela usava um vestido prateado que se agarrava a ela como metal líquido. Sua mão repousava levemente no braço de Cole.
Da mesma forma que ela costumava repousar no meu quando entrávamos em eventos juntos como melhores amigas. Meu estômago revirou, mas continuei andando. Os olhos dela me encontraram primeiro. O sorriso em seus lábios vacilou por apenas um segundo, o suficiente para eu saber que ela não esperava minha presença. Cole se virou. Sua expressão congelou. Choque cintilou em seus olhos, rápido, afiado, inconfundível. Lena, ele disse, uma risada forçada escapando. Eu não sabia que você viria. Claro que não. Ele pensou que eu estaria em casa, chorando, obediente, previsível. Ofereci um sorriso sereno. É uma noite importante. Eu não a perderia. Eles trocaram um olhar sutil, medo misturado com irritação. Talvez eles sentissem isso. Talvez algum instinto os avisasse de que eu não tinha vindo como a mulher quieta e perdoadora que eles haviam criado em suas cabeças. Eu passei por eles, levantando a caixa em minhas mãos ligeiramente. Era a hora. Hora de deixar a verdade tomar o palco que eles haviam polido tão perfeitamente. As luzes do salão de baile diminuíram, enquanto os garçons deslizavam entre as mesas, colocando taças de champanhe com elegância praticada. Música suave zumbia sob o burburinho, mas até a música soava ensaiada, como se tudo ali dependesse das aparências se mantendo perfeitas, o que o tornava o lugar perfeito para a imperfeição explodir. Eu me movi pela sala com a caixa preta nas mãos, coração firme de um jeito que assustava até a mim. Pessoas acenavam educadamente enquanto eu passava, assumindo que eu carregava materiais de marketing ou brindes promocionais para a concessionária de Cole. Ninguém suspeitava que eu estava segurando a verdade que incendiaria a noite inteira. No centro do salão de baile, um holofote iluminava uma enorme exibição que dizia 40 anos de excelência. Excelência. Eu quase ri. Aproximei-me da mesa da coordenadora, uma jovem com um coque apertado e uma prancheta. Ela exibiu um sorriso profissional brilhante. Ah, você deve fazer parte das entregas da apresentação. Devo pedir que os envelopes sejam colocados em cada mesa agora? Exatamente, eu disse suavemente. Ela acenou com a cabeça e chamou 2 assistentes. Abri a caixa e juntos eles começaram a distribuir os envelopes pretos para cada assento. Centenas deles, como sementes da verdade sendo plantadas em um campo de mentiras. Harper notou primeiro. Seus olhos se estreitaram enquanto ela sussurrava algo para Cole, seus dedos apertando o braço dele. O sorriso de Cole vacilou e ele deu um passo à frente, abrindo caminho entre os convidados para me interceptar. Helena, ele sibilou em voz baixa. O que você está fazendo participando? Eu respondi. Você me disse que esta noite importava. Sua mandíbula se apertou. O que há nesses envelopes? Um presente. Harper apareceu ao lado dele, seu sorriso forçado e trêmulo. Helena, isso não é engraçado. Eu inclinei minha cabeça. Quem disse que eu estava brincando? Antes que qualquer um pudesse me arrastar para o lado, o CEO subiu ao palco batendo no microfone. A sala silenciou instantaneamente. Cole e Harper congelaram, forçados a ficar ali comigo, enquanto o silêncio se espalhava pelo salão de baile. Senhoras e senhores, o CEO anunciou, por favor, abram os envelopes pretos colocados em suas mesas. Dentro vocês encontrarão um destaque especial preparado para a celebração do marco desta noite. Uma onda de curiosidade percorreu a sala. Eu observei, respiração presa mas firme, enquanto as mãos alcançavam os envelopes. Papel rasgou. O silêncio se aprofundou. Então o primeiro suspiro, então outro, e então como uma reação em cadeia. O salão de baile inteiro irrompeu em sussurros horrorizados, enquanto 200 fotos brilhantes revelavam Cole Bradford e Harper Lane presos em um beijo apaixonado dentro de seu Mercedes. O mundo de Cole fraturou em tempo real. E pela primeira vez em meses, eu finalmente senti a sala me ver. Não como a esposa quieta, não como a tola, mas como a mulher que trouxe a verdade. O som no salão de baile mudou instantaneamente,
como se o oxigênio tivesse sido sugado da sala e substituído por eletricidade e descrença. 200 fotos, idênticas e inegáveis, encaravam a multidão de papel nítido e brilhante. Cole e Harper em seu Mercedes, beijando como se estivessem em uma montagem romântica que nunca me incluiu. Pessoas recuaram, outras se inclinaram mais perto. Alguns cobriram suas bocas em choque. Os murmúrios ficaram mais altos, mais afiados, cortando a atmosfera dourada. Que inferno! Aquela é a esposa do melhor amigo dele? Não, aquela é a melhor amiga dela. Oh, Deus! Cole investiu contra a mesa mais próxima, pegando uma foto e amassando-a em seu punho. Seu rosto ficou vermelho violento. Todos, todos, por favor. Isso é falso. Isso é uma piada. É Photoshop. Uma diretora da região de Los Angeles levantou sua cópia. Photoshop? Sério? Porque o carimbo de data e hora corresponde ao seu crachá da concessionária no reflexo. Cole. Gaspas ondularam novamente. Harper tropeçou para trás enquanto os convidados começavam a pegar fotos adicionais de seus envelopes, algumas mostrando ângulos diferentes, noites diferentes. Helena Cole sibilou, avançando em minha direção, voz tremendo de raiva. Você precisa parar com isso agora mesmo. Eu recuei, mantendo minha voz calma, medida, devastadora. Por quê? Você não parou quando a estava beijando. Alguns convidados ofegaram com a precisão do golpe. Até Harper estremeceu. A mandíbula de Cole apertou. Você está se humilhando. Não, eu corrigi suavemente. Eu estou te expondo. O CEO, um homem mais velho com uma expressão severa, aproximou-se com uma foto na mão. Bradford, precisamos conversar agora. Isso está além do inapropriado. Senhor, estas não são reais. Mas o CEO o interrompeu. Seu rosto está em cada uma delas. Harper, de repente, quebrou. Cole, faça alguma coisa. Mas Cole não estava olhando para ela. Ele estava olhando para Bala, observando sua reputação cuidadosamente curada desmoronar como gesso seco. Cônjuges olhavam feio. Executivos sussurravam. Funcionários evitavam contato visual. Então uma mulher, alguém que eu vagamente reconhecia da empresa, levantou-se de seu assento, segurando uma foto como evidência em um tribunal. Helena, ela disse claramente. Eu sinto muito. As palavras atingiram mais forte do que o esperado. Não simpatia, validação. Por meses, eu tinha sido invisível, gaslighted, dispensada, usada. Mas agora a sala inteira finalmente viu a verdade. Cole olhou para mim com uma mistura de fúria e desespero. Por que você faria isso? Ele sussurrou. Eu encarei o olhar dele inabalável. Porque você pensou que eu nunca faria. Se as fotos foram a explosão, os próximos momentos foram a onda de choque. As pessoas não apenas reagiram, elas recuaram. Mesas inteiras se afastaram de Cole e Harper, como se o escândalo deles fosse contagioso. As conversas caíram para sussurros afiados com desgosto. O rosto de Harper perdeu a cor em tempo real. Ela olhou ao redor desesperadamente, procurando por alguém, qualquer um, que pudesse defendê-la. Mas tudo o que ela encontrou foram sobrancelhas levantadas, olhos estreitos e julgamentos silenciosos, a desmantelando pedaço por pedaço. Uma mulher da contabilidade murmurou alto o suficiente para 3 mesas ouvirem. Então esta é a planejadora de casamentos que ficava se gabando de profissionalismo. Outra zombou. Eu pensei que ela fosse a melhor amiga de Helena. A traição atingiu a sala mais forte do que eu esperava. Não era apenas traição. Era perfídia. O tipo que fazia as pessoas escolherem um lado instantaneamente. E elas escolheram o meu. O chefe de Cole deu um passo à frente novamente, mandíbula tensa. Bradford, isso é inaceitável. Convidamos cônjuges esta noite, famílias, clientes. Não o que quer que seja isso. Cole tentou recuperar a compostura, alisando sua gravata com as mãos trêmulas. Senhor, deixe-me explicar.
Não há nada para explicar, o chefe retrucou. Seu comportamento compromete a imagem de toda a empresa. Harper agarrou o braço de Cole, as unhas cravando. Cole, conserte isso. Ele sacudiu o braço. Por um momento, eles se encararam. Sem amor, sem lealdade, apenas medo e culpa. Rachaduras em sua aliança se alargaram instantaneamente. Então veio o golpe final. Uma das diretoras regionais, uma mulher mais velha com olhos afiados e anos de experiência, caminhou direto até Harper. Você planejou o casamento da minha filha, ela disse friamente. E você falava interminavelmente sobre lealdade e confiança. Enquanto isso, você estava dormindo com o marido da sua melhor amiga. Você deveria ter vergonha. A garganta de Harper se moveu, mas nenhum som saiu. Cole se virou para mim, os olhos em chamas. Você acha que me humilhar te torna forte? Você acha que isso te torna uma heroína? Eu me aproximei, minha voz quieta, mas firme. Não, eu acho que dizer a verdade me liberta. Gaspas, alguns aplausos, pequenos, hesitantes, mas reais. Cole olhou ao redor e percebeu algo assustador. Ninguém estava do lado dele. Ele estendeu a mão para Harper novamente, mas ela recuou desta vez, os olhos arregalados de pânico. Mesmo ela não queria mais estar associada a ele. Pá, era irônico. Eles construíram um mundo secreto juntos por meses, mas bastaram alguns minutos de verdade para que esse mundo desmoronasse sob seus pés. E eu ainda não tinha terminado. A sala ainda estava zumbindo sussurros, acusações, suspiros, mas todo aquele barulho parecia distante, como se eu estivesse debaixo d'água e subindo lentamente para a superfície. A voz de Cole ainda ecoava em algum lugar atrás de mim, desesperada e furiosa, mas não me alcançava mais. Eu me senti estranhamente leve, quase firme, como se me livrar do peso de suas mentiras tivesse trazido o ar de volta aos meus pulmões. Eu me afastei dele no caos, levantando o queixo enquanto caminhava em direção à saída. Cada passo parecia estar recuperando algo que eu havia perdido. Dignidade, voz, poder. Meus saltos clicavam no chão de mármore, e pela primeira vez em muito tempo, eu não estava tentando encolher ou desaparecer. Convidados se afastavam enquanto eu passava. Alguns tocando meu braço gentilmente, outros sussurrando palavras que eu não ouvia muito bem. Simpatia, respeito, talvez até admiração. No momento em que pisei no saguão, o ar frio me envolveu como um botão de reset. Alguém chamou meu nome. Helena. Eu me virei e vi Wyatt vindo em minha direção, preocupação estampada em seu rosto. Ele tinha vindo exatamente como disse que faria. Ele parou a poucos metros de distância, me examinando cuidadosamente, como se precisasse ter certeza de que eu estava inteira e respirando. Você está bem? Ele perguntou. Uma risada, pequena, trêmula, mas real, escapou de mim. Acho que pela primeira vez em meses, eu realmente estou. Seus ombros relaxaram ligeiramente, embora a preocupação ainda nublasse seus olhos. Eu observei as reações através da parede de vidro. Helena, isso foi ousado. Necessário? Eu corrigi suavemente. Ele assentiu. Eles mereceram cada segundo disso. Aquela frase simples quase me desfez. Não pela raiva por trás dela, mas porque ele disse eles, não você. Ele não me culpou. Ele não me questionou. Ele não pediu provas. Ele acreditou em mim completamente instintivamente. Eu inspirei tremulamente. Eu só precisava ir embora antes que eu me afogasse lá dentro. Wyatt se aproximou, cuidadoso, deliberado. Você saiu como alguém que finalmente se lembrou de seu valor. Minha garganta ela apertou. Eu olhei para longe, para as portas que davam para fora, onde as luzes da cidade se transformavam em suaves faixas douradas. Vamos, ele disse gentilmente. Vamos tirar você daqui. Pela primeira vez, eu não discuti. Eu não fingi que estava bem. Eu não dei desculpas. Eu me deixei segui-lo.
E enquanto aquelas portas do salão de baile se fechavam atrás de mim, selando Cole e Harper dentro de seu mundo em colapso, uma verdade se instalou profundamente em meu peito. Este não era o fim de algo. Este era o começo de mim. A manhã depois da gala pareceu diferente, mais leve. A luz do sol através das minhas persianas não era áspera como tinha sido por meses. Ela parecia quente novamente, como se o mundo não estivesse mais pressionando todo o seu peso sobre meu peito. Pela primeira vez em muito tempo, acordei sem o peso do pavor enrolado dentro de mim. Cole havia dormido em um hotel após o desastre que ele criou. Eu sabia porque ele enviou 3 chamadas perdidas e uma mensagem às 3:12 da manhã. Precisamos conversar. Você arruinou tudo. Bloqueei o número dele antes mesmo de escovar os dentes. O mundo com o qual ele se importava, sua reputação, sua imagem, sua identidade cuidadosamente curada, estava desmoronando. E pela primeira vez, não estava desmoronando em cima de mim. Eu fiz café e me sentei na pequena mesa da cozinha. O silêncio finalmente pacífico em vez de sufocante. Mas a paz não apagava as contusões dentro de mim. Não apagava os meses de mentiras, o sofrimento silencioso, as noites em que eu chorava até dormir pensando que eu era o problema. Então, eu fiz algo que deveria ter feito há muito tempo. Abri meu laptop e comecei a procurar terapeutas perto de mim. Eu não estava mais procurando vingança. Eu estava procurando por mim mesma. Mais tarde, naquela tarde, dirigi para Santa Mônica. A brisa do oceano emaranhou meu cabelo enquanto eu estava na beira do pier, olhando para a água. Um lembrete em movimento de que a vida não permanecia imóvel. Não importava o quanto a dor tentasse te ancorar. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Wyatt, apenas verificando se você está bem hoje. Um calor suave preencheu meu peito. Não romântico, ainda não. Algo mais gentil, sólido, seguro. Eu digitei de volta, tentando ser um dia de cada vez. Ele respondeu quase instantaneamente. Isso é o suficiente, orgulho de você. As palavras atingiram mais fundo do que eu esperava. Não porque vieram de um homem, mas porque ninguém havia dito algo assim para mim em anos, talvez nunca. Passei a semana seguinte reconstruindo silenciosamente, deixando de seguir pessoas que alimentavam a dor, arrumando armários, excluindo fotos de Harper, dando pequenos passos em direção a uma vida não mais construída em torno do conforto de outra pessoa. Cole tentou me contatar por e-mail depois que o trabalho divulgou um comunicado colocando-o sob revisão. Eu não respondi. Eu não abriria essas portas novamente. A cura não era glamourosa, mas era minha. E todos os dias, pedaço por pedaço, eu sentia a versão de Helena que eles tentaram quebrar se desfazendo, revelando alguém mais forte sob as rachaduras. Uma semana se passou sem ouvir a voz de Cole, e eu tinha começado a acreditar ingenuamente que ele simplesmente desapareceria da minha vida como um pesadelo se desfazendo à luz do dia. Mas narcisistas não desaparecem. Eles se reagrupam. Era uma noite tranquila de quinta-feira, quando ele apareceu no meu prédio de apartamento sem aviso. Eu tinha acabado de voltar de uma sessão de terapia, segurando meu diário e um pequeno copo do Starbucks como um escudo contra o mundo. Quando virei a esquina para a minha porta, eu o vi, Cole, sentado nos degraus, ainda com o mesmo terno que ele usava para trabalhar, a gravata afrouxada, desespero escrito por todo o seu ser. Meu coração não disparou, não entrou em pânico, não se quebrou. Ele apenas se firmou. Ele se levantou quando me viu. Helena, precisamos conversar. Eu não respondi. Eu simplesmente passei por ele e destranquei minha porta. Mas antes que eu pudesse entrar, a mão dele disparou, sem me tocar, apenas bloqueando a passagem. Por favor, ele sussurrou, apenas me ouça. Eu cruzei os braços. Você tem 5 minutos, ele exalou tremulamente, passando a mão pelo cabelo. Eu estraguei tudo.
Eu sei disso. O que aconteceu na gala? Deus, Helena, eu juro que nunca quis que chegasse tão longe. Você me pegou de surpresa. Você me humilhou. Mas eu o quê? Eu perguntei. Arruinou sua promoção, arruinou sua imagem, arruinou a vida dupla que você construiu nas minhas costas. Ele estremeceu, mas continuou. Eu terminei com a Harper. Uma risada amarga escapou de mim. Terminar algo que não deveria ter existido. Impressionante, Helena. Eu estou falando sério. Eu quero consertar as coisas. Eu quero você de volta. Sinto sua falta. Podemos ir a aconselhamento, começar de novo. Aconselhamento? Eu repeti lentamente. Cole, você não estava confuso. Você estava comprometido com ela, com mentir, com me manipular. E você não parou por culpa. Você parou porque foi pego. Sua mandíbula apertou. Você está sendo dramática. Aí estava o velho Cole, aquele que desconsiderava meus sentimentos no momento em que eles não o beneficiavam. Estou te oferecendo uma chance de salvar este casamento. Ele disse, a voz subindo. E você está jogando fora? Não, eu disse quietamente. Você jogou fora. Eu estou apenas recusando-me a revirar as cinzas. Ele me encarou, uma tempestade se formando em seus olhos. Raiva, medo, descrença. Você acha que pode fazer melhor do que eu? Pensei na terapia, nas minhas manhãs tranquilas, sem pavor, na presença constante de Wyatt e na forma como ele me via. Realmente me via. Eu encarei o olhar de Cole com calma certeza. Eu já sou. Cole não foi embora silenciosamente depois que eu o rejeitei. Claro que não. Homens como ele não vão embora quando perdem o controle. Eles dobraram a aposta, convencidos de que o mundo se curvaria se eles pressionassem forte o suficiente. 2 dias depois, recebi um e-mail de seu advogado, um documento grosso e condescendente, cheio de jargão legal, alegando que eu o havia difamado na gala e causado danos financeiros à sua carreira. Eles exigiram que eu emitisse um pedido de desculpas público e concordasse com um acordo de reconciliação conjugal confidencial. Quase ri alto no meio da minha sala de estar. Ele ainda acreditava que poderia me intimidar de volta ao silêncio. Mas o que Cole não sabia era que eu não estava mais sozinha. Encaminhei o e-mail inteiro para o endereço que Wyatt havia me dado na noite em que saímos do salão de baile do hotel. Dentro de 1 hora, ele ligou. Helena, ele disse, voz calma, mas com uma ponta de aço. Ele cometeu um erro muito grande. O que fazemos? Eu perguntei. Nós revidamos mais forte. Na manhã seguinte, me encontrei com uma advogada que Wyatt recomendou, uma mulher chamada Avery Ward, afiada como uma lâmina e 2 vezes mais perigosa. Ela tinha uma reputação por desmantelar cônjuges manipuladores em tribunal. Depois que eu lhe mostrei as evidências que eu havia coletado, cada foto, cada mensagem, cada centavo que Cole desviou de nossa conta conjunta, seus olhos brilharam. Helena, ela disse, você não é quem está em risco legal. Ele está. Ela redigiu uma resposta e a enviou diretamente ao advogado de Cole. Intenção de pedir o divórcio. Intenção de buscar restituição financeira. Intenção de apresentar evidências de má conduta conjugal. Intenção de congelar bens compartilhados pendentes de investigação e anexou uma seleção curada das fotos e registros de transação mais claros. Avery não tinha terminado. Também estamos solicitando uma ordem de restrição temporária imediata, ela acrescentou. Não porque você esteja insegura, mas porque isso envia uma mensagem. Ele não tem mais acesso a você. Quando Cole recebeu o aviso, ele apareceu do lado de fora do meu prédio novamente. Irritado, frenético, gaguejando, argumentos semi-formados sobre arruinar sua vida. Eu não abri a porta. Eu não precisei. A voz de Avery ecoou em minha mente. Ele subestimou a mulher errada. Harper tentou controlar os danos também, bombardeando as redes sociais com citações passivo-agressivas sobre perdão e segundas chances, esperando salvar sua reputação.
Mas os comentários a arrastaram implacavelmente. Clientes cancelaram reservas. Grupos da indústria se distanciaram. O mundo perfeitamente curado deles, aquele construído sobre mentiras, segredo e usando-me como capacho, estava desmoronando rapidamente. E a parte mais poética, tudo o que eu tinha feito foi dizer a verdade. O desmoronamento de Cole não aconteceu lentamente. Aconteceu tudo de uma vez, como uma estrutura mantida pela arrogância, finalmente desabando sob o peso da realidade. Na manhã depois que Avery protocolou a ordem de restrição e a petição de divórcio, a empresa de Cole divulgou um comunicado público. Devido a investigações em andamento, Cole Bradford foi colocado em licença administrativa indefinida. Em questão de horas, blogs da indústria o repercutiram. Seu LinkedIn inundou com comentários que ele desativou em minutos. Seu grupo de concessionárias removeu sua foto do site antes que a tarde terminasse. Para um homem que vivia de imagem, perdê-la era pior do que perder dinheiro. Enquanto isso, Harper estava lidando com sua própria tempestade. Suas clientes de casamento, aquelas que ela havia encantado com falsa sinceridade, começaram a cancelar seus contratos. Uma noiva postou um TikTok viral intitulado "Minha planejadora de casamentos traiu com o marido da melhor amiga". E a internet desmantelou Harper com uma crueldade que ela havia uma vez reservado para mim pelas minhas costas. No final da semana, ela havia deletado todas as contas de mídia social que tinha. Bom, que ela se sente com o silêncio que ela uma vez me forçou. Apesar de tudo, eu me preparei para outro confronto. Pessoas como Cole não se rendem, elas se autodestroem ruidosamente. Mas quando ele finalmente me procurou, não foi através de chamadas ou batidas na minha porta. Foi um único e-mail endereçado à minha advogada. "Preciso falar com a Helena. Estou perdendo tudo." Avery não respondeu, nem eu. Mais tarde, naquele mesmo dia, o gerente do prédio me ligou. "Senhora Bradford, tivemos que remover seu marido das dependências por tentar entrar sem permissão." Eu não senti nada, nem medo, nem culpa. Apenas uma estranha e profunda clareza. Cole estava finalmente enfrentando consequências que ele não podia encantar, manipular ou culpar em mim. Naquela noite, sentei na minha pequena varanda embrulhada em um cobertor, ouvindo o zumbido distante de Los Angeles. Pela primeira vez em anos, senti o mundo se abrir em vez de se fechar. O céu acima de mim parecia mais limpo, como se estivesse se livrando de sua própria névoa. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Wyatt, apenas para ter certeza de que hoje não te abalou muito. Não abalou. Me fortaleceu. Eu digitei de volta. "Obrigada de verdade." Sua resposta veio segundos depois. "Você lutou por todos, exceto por você mesma, por tanto tempo, Helena. Vê-la lutar por você agora é poderoso." Coloquei meu telefone de lado, exalando lentamente. Cole estava perdendo tudo o que construiu sobre mentiras. Harper estava perdendo tudo o que roubou. E eu não estava perdendo nada. Eu estava finalmente me encontrando. O divórcio foi finalizado em uma tranquila manhã de terça-feira, o tipo de manhã onde o céu parecia limpo depois de uma noite de chuva. Avery me entregou os documentos assinados com um pequeno sorriso cúmplice. "Está feito", ela disse simplesmente. 2 palavras. Mas elas pareciam uma porta destrancando dentro do meu peito. Uma em que eu batia por anos sem perceber que estava trancada. Cole não apareceu pessoalmente. Seu advogado cuidou de tudo. A última coisa que ouvi foi que ele havia se mudado para fora do estado para ficar com um primo até que pudesse resolver sua vida. Harper, pelo que conhecidos mútuos sussurraram, estava trabalhando meio período em uma pequena loja de artesanato no Vale. Seu negócio de casamento havia desmoronado da noite para o dia. Consequências entregues. O karma assinou o pacote. Depois de deixar o tribunal, dirigi para Santa Mônica, deixando o oceano me puxar em direção ao horizonte. Andei descalça pela orla, as ondas frias roçando meus tornozelos.
Cada maré recuando levando embora outro pedaço da mulher que eu costumava ser. Aquela que pedia desculpas demais, que se encolhia para manter os outros confortáveis, que confundia manipulação com amor. Eu não era mais ela. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Wyatt. Se você estiver livre esta noite, eu gostaria de te levar a algum lugar. Sem pressão, apenas uma noite calma depois de um dia pesado. Um sorriso puxou meus lábios, não porque eu precisasse dele, mas porque eu finalmente queria algo para mim mesma. Naquela noite, ele me pegou e nos levou a um telhado tranquilo com vista para o horizonte de Los Angeles. Sem grandes gestos, sem romance forçado, apenas jazz suave tocando do telefone dele, o brilho da cidade abaixo e 2 xícaras de chá quente que ele trouxe porque ele se lembrou que eu não bebia álcool quando estava sobrecarregada. Conversamos por horas sobre vida, perda, cura, erros, esperanças. Ele não pediu para definir nada, não forçou promessas. Ele simplesmente existiu ao meu lado, firme e sincero. Em um certo ponto, ele olhou para mim, realmente olhou, e disse: Fico feliz que você tenha recuperado sua vida. O que quer que venha lá a seguir, espero que você se permita aproveitá-lo. Meu peito apertou da melhor forma, porque pela primeira vez, eu acreditei que merecia. Eu me inclinei para trás, observando o horizonte cintilar como 1000 segundas chances. Este não era um novo capítulo. Este era um novo livro. E eu finalmente era quem segurava a caneta. E assim, nossa história chega ao fim. Você ainda está aqui comigo, não está? Se você está ouvindo este momento agora, significa que algo na jornada de Helena te tocou de uma forma que você talvez não esperasse. Talvez tenha mexido com uma velha ferida. Talvez tenha te lembrado da sua própria força. Ou talvez simplesmente tenha feito você se sentir menos sozinha. A vida tem uma maneira estranha de nos quebrar apenas o suficiente para que possamos ver onde precisamos reconstruir. Os filósofos estoicos frequentemente diziam que o obstáculo é o caminho. Não porque a dor seja nobre, mas porque o que fazemos depois da dor é o que nos molda. Marco Aurélio escreveu que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E Helena finalmente viveu essa verdade. Ela parou de tentar controlar o caos ao seu redor e começou a escolher a si mesma. Então, minha amiga, se você ainda está aqui, talvez este seja seu lembrete também. Você merece paz, você merece clareza, e você merece uma vida onde você não precisa implorar para ser valorizada. Se esta história tocou seu coração esta noite, deixe-a ficar com você. E se você quiser mais histórias que curam, revelam e empoderam, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Estamos construindo algo lindo aqui juntos. Antes de terminarmos, quero deixar algo muito claro para o YouTube e para todos que estão assistindo. A história que você acabou de ouvir é uma narrativa ficcional dramática criada unicamente para entretenimento e reflexão emocional. Não é baseada em indivíduos reais, eventos ou situações pessoais. Todos os personagens, nomes e circunstâncias foram elaborados para explorar temas de traição, cura e crescimento pessoal em um contexto seguro e criativo. Nosso objetivo nunca é enganar, mas inspirar conversas sobre resiliência e autoestima através da narrativa. Qualquer semelhança com pessoas reais ou eventos reais é puramente coincidência. Essas narrativas são escritas para despertar empatia, percepção e discussão, não para representar afirmações da vida real ou relatórios factuais. Obrigado por desfrutar desta história responsavelmente e por apoiar conteúdo criativo construído com cuidado e imaginação.